Uma menininha ofereceu sua única moeda a um desconhecido humilhado em um restaurante de luxo, sem imaginar que ele era um milionário solitário. A partir desse gesto inocente, segredos vieram à tona, vidas se entrelaçaram e um coração frio encontrou redenção em um amor inesperado. Prepare-se, porque essa história vai tocar sua alma. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. O crepitar da madeira no fogo, o tilintar delicado de cristais, o murmúrio de conversas educadas que se mesclavam como uma sinfonia de superficialidades. No restaurante Chateau d'Or, a elite da cidade se reunia não apenas para comer, mas para existir aos olhos uns dos outros. As paredes de tom borgonha absorviam segredos e vaidades, enquanto os lustres de cristal derramavam luz dourada sobre rostos que sorriam apenas com os lábios, nunca com os olhos. Naquele mundo de aparências cuidadosamente construídas, ninguém notou o homem de meia-idade que ocupava a mesa do canto. Era como se ele existisse em uma frequência diferente, presente, mas invisível aos olhos que só enxergavam status. Arthur Mendonça tinha os cabelos grisalhos discretamente alinhados, o terno escuro bem cortado, mas sem a ostentação das marcas que gritavam por atenção. Havia em seus olhos uma quietude que contrastava com a agitação superficial ao redor. Aqueles olhos já tinham visto o nascer de impérios e a queda de homens que se achavam deuses. Enquanto cortava metodicamente o filé que mal tocara, Arthur observava o ritmo do restaurante com a precisão de quem estudou o comportamento humano por décadas. Na mesa ao lado, um casal jovem trocava olhares entediados entre fotos para redes sociais. Atrás, 3 executivos riam alto demais de piadas que não eram engraçadas. E pela porta de entrada, uma mulher com uma menina pequena era conduzida discretamente para uma mesa afastada, fora do raio de visão dos clientes habituais. Havia algo naquela criança que capturou imediatamente a atenção de Arthur. Era como um pássaro colorido pousado num campo de cinzas. O vestido dela, simples mas limpo, as tranças mal feitas que denunciavam o esforço de mãos apressadas e, principalmente, o olhar, curioso, livre de julgamentos, absorvendo tudo com a pureza que só as crianças conseguem manter. Ninguém ali sabia quem Arthur realmente era. Ninguém imaginava que aquele homem de aparência comum controlava empresas que movimentavam bilhões, que sua assinatura podia mudar o destino de cidades inteiras, que governadores o atendiam no primeiro toque. Ali, naquele restaurante caríssimo, ele era apenas mais um cliente, e isso o reconfortava. Era um dos poucos lugares onde podia ser apenas Arthur, não o Sr. Mendonça dos conselhos administrativos. O garçom se aproximou com a discrição treinada dos que servem à riqueza. "Deseja mais alguma coisa, senhor?" Arthur fez um leve gesto negativo com a cabeça. "Apenas a conta, por favor." O garçom assentiu e se afastou, retornando minutos depois com uma pequena bandeja de prata. Arthur nem olhou para o valor impresso no papel. Pegou o cartão Platinum do bolso interno do paletó e o entregou com um movimento automático de quem realizou aquele gesto milhares de vezes. Não era um gesto de ostentação, era apenas rotina. Quando o garçom retornou com a máquina de cartão, Arthur continuou observando discretamente a menina da mesa distante. Ela desenhava algo num guardanapo enquanto a mãe, visivelmente desconfortável naquele ambiente, checava nervosamente o cardápio. O garçom pigarreou, quebrando a contemplação de Arthur. "Senhor, temos um problema." Arthur se virou lentamente, erguendo as sobrancelhas em uma pergunta silenciosa. "Seu cartão foi recusado." As palavras pairaram no ar como fumaça tóxica. Por um segundo, Arthur permaneceu completamente imóvel, seu rosto uma máscara impenetrável. Em sua mente, porém, engrenagens giravam rapidamente. Era impossível.
Aquele cartão tinha limite praticamente ilimitado. Devia ser algum erro do sistema. Tente novamente, por favor. O garçom, nitidamente constrangido, deslizou o cartão pela máquina uma segunda vez. O aparelho emitiu um apito seco, quase acusatório. A pequena tela piscou em vermelho. Transação negada. Foi então que Arthur percebeu. O murmúrio do restaurante havia diminuído. Olhares curiosos se voltavam em sua direção. Alguns discretos, outros nem tanto. Era como se todos os presentes tivessem antenas sintonizadas na frequência da humilhação alheia. Talvez o senhor tenha outro cartão? O garçom sugeriu, com a voz mais baixa, tentando preservar o que restava da dignidade da situação. Arthur manteve a compostura. Anos de negociações tensas o haviam treinado para não demonstrar fraqueza. Começou a procurar outro cartão quando uma voz se elevou da mesa ao lado. Se não tem como pagar, deveria ficar em casa comendo miojo. A voz pertencia a um homem de 40 e poucos anos, cabelo perfeitamente penteado e relógio, que custava mais que o carro de muita gente. Seu comentário foi seguido por risadas contidas de seus acompanhantes. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Arthur poderia ter respondido, poderia ter dito quem realmente era. Com uma ligação, poderia comprar aquele restaurante inteiro e demitir todos os presentes. Mas algo em seu âmago o impediu. Não era assim que vivia sua vida. Não era assim que havia construído seu império, respondendo provocações baratas com demonstrações de poder. No entanto, pela primeira vez em décadas, Arthur sentiu o calor da vergonha subindo pelo pescoço. Não pela falta de dinheiro, Nath sabia que era apenas um erro técnico, mas pela exposição pública de algo tão íntimo quanto sua capacidade de honrar compromissos. Era como estar nu diante de estranhos. Mais vozes começaram a sussurrar ao redor, comentários maldosos sobre gente que quer parecer o que não é, e pobres tentando frequentar lugares de ricos chegavam aos seus ouvidos como pequenas agulhas. Nesse momento que aconteceu algo inesperado. O som de uma cadeira sendo arrastada cortou o burburinho. Pequenos passos firmes ecoaram no piso de mármore. Arthur levantou os olhos e viu caminhando em sua direção com determinação surpreendente a menina das tranças mal feitas. Ela parou diante de sua mesa, ignorando os chamados sussurrados de sua mãe. Em sua mão pequena e um pouco suja de lápis de cor, segurava algo brilhante. Seus olhos grandes e expressivos encaravam Arthur sem medo, sem julgamento, apenas com uma curiosidade infantil misturada a algo que ele não conseguia definir. Seria compaixão? "Moço", disse ela com voz clara e melodiosa, "pode usar a minha moeda", e estendeu a mão, revelando uma simples moeda de R$1, gasta pelo tempo e pelo manuseio constante. "É pouco", continuou ela, com a simplicidade brutal que só as crianças possuem, "mas eu guardava para comprar bala. Hoje acho que você precisa mais do que eu." O restaurante inteiro emudeceu. As risadas cessaram, como se alguém tivesse cortado o som. Até os talheres pararam de tilintar contra as porcelanas caras. Arthur sentiu algo que não experimentava há muito tempo, um nó na garganta. Aquela criança, sem conhecer nada sobre ele, oferecia tudo o que tinha. Um gesto puro, desprovido de qualquer interesse ou segundas intenções. Era a primeira vez em anos que alguém lhe oferecia algo sem esperar nada em troca. Com cuidado, ele pegou a pequena mão da menina entre as suas. Sentiu a textura macia da pele infantil. Viu as unhas, curtas e limpas, percebeu uma pequena mancha de tinta azul no polegar. Naquele toque, mundos completamente diferentes se encontravam. "Princesa", disse ele com a voz mais suave do que pretendia, "você acabou de me dar algo que dinheiro nenhum pode comprar. Obrigado." A mãe da menina chegou apressada, o rosto corado de vergonha. "Milena, volta aqui agora!" Puxou a filha pelo braço, voltando-se para Arthur com expressão mortificada.
Me desculpe, senhor. Ela não sabe o que faz. É só uma criança. Arthur sorriu, sentindo uma emoção que há muito não visitava seu peito. Não peça desculpas. Sua filha acaba de me lembrar que ainda existe bondade no mundo. Ele fechou delicadamente os dedos da menina sobre a moeda. Guarde isso. Use para comprar sua bala. Você merece. Milena sorriu, revelando um dente da frente, faltando uma janelinha que combinava perfeitamente com sua inocência. Arthur sentiu algo quebrando dentro de si. Uma parede invisível que havia erguido ao longo dos anos para proteger-se do mundo e, sem perceber, também para isolar-se dele. O gerente do restaurante aproximou-se, sussurrando que poderiam resolver a situação discretamente. Arthur agradeceu, mas decidiu que não queria mais estar ali. Pegou a carteira, retirou algumas notas de alto valor, que sempre carregava para emergências, e as deixou sobre a mesa, cobrindo generosamente a conta. Enquanto caminhava para a saída, sentiu os olhares sobre si, mas não eram mais os mesmos. Havia um misto de constrangimento e reflexão nos rostos antes desdenhosos. A pequena lição de humanidade dada por uma criança havia silenciado até os mais arrogantes. Lá fora, a noite estava clara e fria. Arthur respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar puro que parecia limpar também sua alma. Não era a recusa do cartão que o incomodava. Isso seria resolvido com um telefonema. Era a percepção de quanto havia se distanciado da essência humana ao longo de sua jornada rumo ao topo. Em sua cobertura triplex, com vista para o parque da cidade, Arthur não conseguiu dormir. O luxo que o cercava, os quadros de artistas renomados, os móveis de design exclusivo, os lençóis de algodão egípcio, tudo parecia subitamente vazio de significado. Em sua mente, repetia-se como um mantra a imagem daquela menina, Milena, e seu gesto de generosidade absurda. Ele se levantou e caminhou até a varanda. A cidade brilhava abaixo, pontilhada de luzes que pareciam estrelas caídas. Em algum lugar, naquele vasto tapete luminoso, estava uma criança que provavelmente sonhava com balas que não poderia comprar, mas que, mesmo assim, havia oferecido tudo o que tinha a um estranho em dificuldade. Arthur sentiu uma lágrima solitária deslizar pelo rosto. Quando foi a última vez que chorara? Não conseguia lembrar. Talvez no funeral de sua esposa 15 anos atrás. Desde então, havia se transformado em uma máquina de fazer dinheiro, de expandir impérios, de conquistar mercados. No processo, esquecera-se de viver. Aquela noite marcou o início de uma obsessão. Arthur precisava saber mais sobre aquela menina e sua mãe. Não por curiosidade vazia, mas porque sentia uma dívida impossível de ser paga com dinheiro. Uma dívida de humanidade. No dia seguinte, usando seus contatos discretos, descobriu que a mãe da menina chamava-se Helena Santos. Era faxineira em um dos prédios comerciais que, ironicamente, pertencia a uma de suas empresas. Viúva há pouco mais de um ano, lutava para criar Milena sozinha. Moravam em um pequeno apartamento alugado na periferia da cidade, frequentemente atrasado no pagamento. A situação era tão apertada que muitas vezes dependiam da solidariedade de vizinhos para completar as refeições do mês. Cada nova informação era como uma agulha no coração de Arthur. Como alguém com tão pouco podia ser tão generoso, e como ele, com tanto, havia se tornado tão vazio. A revelação final veio quando descobriu que Helena havia levado Milena ao Château d'Or como uma celebração especial. Era aniversário da menina, 7 anos, e ela nunca havia comido em um restaurante de verdade. Helena economizara por meses para realizar esse pequeno sonho da filha, gastando ali o que normalmente usaria para quase 2 semanas de compras. Naquela manhã, Arthur acordou com uma resolução cristalina.
Tomou café rapidamente, dispensou o motorista e pegou ele mesmo seu carro menos chamativo, um sedã preto sem ostentação. Dirigiu até o prédio onde Helena trabalhava, estacionou e entrou como qualquer visitante comum. Encontrou-a no 12º andar, limpando um escritório vazio. Suas mãos, vermelhas e ressecadas pelos produtos químicos, moviam-se com a eficiência de quem não tem tempo a perder. O uniforme azul claro destacava-se contra a pele morena. Havia nela uma dignidade silenciosa, uma força que Arthur reconheceu imediatamente. Quando ela o viu parado na porta, seus olhos se arregalaram em reconhecimento. O senhor... Arthur sorriu, tentando amenizar o desconforto da situação. Bom dia, Helena. Ela parou o que estava fazendo, segurando o pano de limpeza como um escudo. Como sabe meu nome? E o que faz aqui? Eu vim agradecer, respondeu Arthur, mantendo distância para não intimidá-la. Ontem à noite sua filha me salvou. Helena relaxou um pouco, um sorriso tímido surgindo em seus lábios cansados. A Milena tem dessas. Desculpe se ela incomodou. Foi só uma criança sendo criança. Foi muito mais que isso, Arthur contestou, sentindo novamente aquela emoção estranha no peito. Ela me mostrou algo que eu havia esquecido. Helena o observou com curiosidade. O cartão do senhor não funcionou mesmo? Achei que fosse só confusão. Arthur balançou a cabeça. Foi um erro do banco, já resolvi, mas não é sobre isso que vim falar. Ele respirou fundo. Sua filha fez 7 anos ontem, não foi? A expressão de Helena mudou imediatamente para desconfiança. Como sabe disso? Está me investigando? Arthur percebeu seu erro. Havia cruzado uma linha. Perdão, isso soou estranho. É que queria fazer algo para agradecer o gesto dela e acabei descobrindo algumas coisas. Helena cruzou os braços, defensiva. Não precisamos de caridade, senhor. Tenho pouco, mas tenho dignidade. Aquelas palavras atingiram Arthur como um tapa. Ele reconheceu nelas o mesmo orgulho que cultivava, a mesma resistência em aceitar ajuda. Não, é caridade, Helena. É gratidão. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Ontem sua filha me ofereceu uma moeda. Parece pouco, mas foi tudo o que ela tinha. Isso mexeu comigo de uma forma que não consigo explicar. Helena descruzou os braços, sua expressão suavizando. Ela é assim mesmo. Tem um coração enorme, mesmo quando falta pra gente. Quero retribuir, disse Arthur finalmente. Não por pena, mas porque preciso fazer isso. Por mim. Ela o estudou por longos segundos, como se avaliasse sua sinceridade. O senhor nem me conhece. Por que se importaria? Porque sua filha me viu quando eu estava invisível, respondeu Arthur, com uma honestidade que surpreendeu a si mesmo. Em um restaurante cheio de pessoas ricas, a única que realmente me enxergou foi uma criança de 7 anos. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de significados. Helena ponderava, dividida entre o orgulho e a necessidade real. Arthur aguardava, paciente como quem aprendeu que algumas negociações não podem ser apressadas. Você trabalha neste prédio há quanto tempo? Perguntou ele, mudando ligeiramente a abordagem. 3 anos, respondeu ela, voltando a limpar a mesa para disfarçar o desconforto. Comecei logo depois que Milena entrou para a escola. E o que você fazia antes? A pergunta pareceu despertar algo em Helena. Seus olhos brilharam brevemente. Eu era cabeleireira. Tinha talento, sabe? Mas depois que Fernando, meu marido, adoeceu, precisei de um trabalho com horário fixo e carteira assinada para ter plano de saúde. E você gostava? Helena sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. Amava transformar as pessoas, vê-las sorrirem ao se olhar no espelho. Era mágico. Arthur assentiu, compreendendo. Por que não voltou depois que ele morreu? Completou ela, sem rodeios. Tentei, mas sem capital para montar um salão e com uma filha pequena para criar sozinha, as contas não fechavam.
Aqui pelo menos tenho estabilidade, mesmo que o salário mal dê para o básico. Naquele momento, uma ideia começou a se formar na mente de Arthur. Não seria uma ajuda qualquer. Seria algo que devolveria a Helena não apenas recursos, mas... Propósito, e se você tivesse essa chance de novo? Perguntou ele. Helena o olhou confusa. Que chance de voltar a fazer o que ama? Ela riu, mas era um riso sem alegria. Isso é sonho impossível, senhor. Arthur, ele completou. Meu nome é Arthur Mendonça. O reconhecimento cruzou o rosto de Helena como um relâmpago. Mendonça? Da Mendonça Incorporações? Arthur assentiu, sem vaidade. Entre outras empresas, sim. Helena deixou o pano de limpeza cair. Meu Deus, o senhor é dono deste prédio e estava no restaurante ontem. E o cartão? Não entendo. Às vezes gosto de ser apenas mais um, explicou Arthur. De me sentir normal, sabe? Sem pessoas concordando com tudo o que digo só porque tenho dinheiro. Helena o encarou como se o visse pela primeira vez. Por isso a Milena se aproximou do senhor. Ela sempre diz que consegue ver quando as pessoas estão tristes, mesmo que estejam sorrindo. Arthur sentiu aquele nó na garganta novamente. Sua filha é especial, Helena. E você também. Ele respirou fundo. Deixe-me ajudar. Não como esmola, mas como investimento em pessoas que merecem uma chance. Nos dias que se seguiram, Arthur começou a ajudar discretamente, sem revelar sua identidade a ninguém, além de Helena. Cestas básicas eram entregues sem remetente. O aluguel atrasado foi misteriosamente quitado. Pequenos presentes educativos apareciam para Milena. Helena, a princípio resistente, acabou aceitando aquela ajuda inusitada, principalmente porque via que Arthur não agia por pena, mas por uma genuína necessidade de retribuir. Aos poucos, uma amizade improvável começou a florescer. O bilionário solitário e a faxineira batalhadora descobriram que, apesar dos mundos diferentes, compartilhavam valores surpreendentemente similares. Arthur começou a visitar o pequeno apartamento onde moravam. Era um lugar simples, mas limpo e organizado. O que faltava em espaço e mobília sobrava em calor humano. Nas paredes, desenhos coloridos de Milena. Na pequena estante, livros infantis gastos pelo uso constante. No ar, o cheiro de café recém-passado que Helena sempre oferecia, mesmo quando Arthur dizia que não precisava se incomodar. Em uma dessas visitas, enquanto Milena mostrava orgulhosa sua coleção de pedrinhas coloridas encontradas no caminho da escola, Arthur notou um velho álbum de fotos sobre a mesa. Posso? Perguntou, indicando o álbum. Helena assentiu, um pouco envergonhada. São só lembranças antigas, nada demais. Arthur abriu o álbum com cuidado. As primeiras páginas mostravam Helena muito mais jovem, sorridente, em frente a um pequeno salão de beleza. Uma faixa improvisada dizia: Inauguração, espaço Helena Beauty. Era seu? Perguntou Arthur, genuinamente interessado. Helena sentou-se, ao seu lado, tocando a foto com nostalgia. Meu primeiro e único salão. Durou apenas 8 meses. O ponto era ruim. Eu não tinha experiência com gestão. Mas foram os melhores 8 meses da minha vida profissional. Virando mais páginas, Arthur viu fotos de clientes sorridentes, de Helena em cursos de aperfeiçoamento, de pequenas celebrações. Havia vida naquelas imagens. Havia paixão. Você nunca deixou de sonhar com isso, não é? Helena suspirou. Sonhar é de graça, mas com o tempo a gente aprende a ser realista. Naquele momento, Milena se aproximou, inclinando-se sobre o álbum. Mamãe era princesa nessa época, disse a menina com admiração genuína. Ela fazia todo mundo ficar bonito e feliz. Arthur olhou de Milena para Helena, vendo claramente o orgulho nos olhos da menina. Percebeu que a verdadeira riqueza daquela família não estava em bens materiais,
mas na forma como se enxergavam, como se apoiavam, como mantinham a dignidade mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Na semana seguinte, Arthur convidou Helena e Milena para um passeio. Sem revelar o destino, pediu que o acompanhassem até um ponto comercial antigo, no centro da cidade. Era um espaço abandonado que já havia sido um salão de beleza, fechado há anos. "O que estamos fazendo aqui?" perguntou Helena, confusa, quando pararam em frente ao local de portas fechadas e vitrines empoeiradas. Arthur entregou-lhe um envelope. "Abra." Com mãos trêmulas, Helena retirou do envelope um conjunto de documentos e uma chave. Seus olhos percorreram rapidamente os papéis, arregalando-se em compreensão. Isso é uma escritura em meu nome." Arthur assentiu, observando a emoção crescer no rosto dela. "Quero que seja seu", disse simplesmente, "para recomeçar." Helena balançou a cabeça incrédula. "Não posso aceitar. É demais. Pode sim", interrompeu Arthur. "Você sempre cuidou de todos, menos de você mesma. Agora é hora de cuidar dos seus sonhos também." Milena, que havia ficado quieta até então, olhava de um para outro, tentando compreender o que acontecia. Quando entendeu, começou a pular, de alegria. "A mamãe vai ser princesa de novo? Vai fazer as pessoas felizes de novo?" Arthur se abaixou, ficando na altura dos olhos da menina. "Sim, Milena, sua mãe vai fazer muita gente feliz. E sabe por quê? Porque você me ensinou que às vezes precisamos dar sem esperar nada em troca." Helena chorou. Eram lágrimas de uma emoção que não conseguia nomear. Uma mistura de gratidão, esperança e medo do desconhecido. Arthur a observou em silêncio, respeitando aquele momento. Algo dentro dele também estava mudando, como se uma engrenagem enferrujada voltasse a girar depois de anos de inatividade. Naquela noite, em seu apartamento luxuoso, Arthur olhou para a cidade e, pela primeira vez em muito tempo, não se sentiu sozinho. Havia encontrado uma conexão verdadeira, não baseada em seu dinheiro ou posição, mas em algo muito mais valioso: humanidade compartilhada. O tempo passou. O salão, batizado de Espaço Milena, tornou-se realidade. Arthur financiou não apenas a reforma e equipamentos, mas também investiu em cursos de atualização para Helena e em uma consultoria de gestão para que ela não repetisse os erros do passado. O espaço foi inaugurado em uma manhã ensolarada de sábado. Helena, radiante em um vestido simples, mas elegante, cortou a fita vermelha sob aplausos de amigos, vizinhos e clientes em potencial. Milena, ao seu lado, usava um vestido que combinava com o da mãe e segurava um pequeno buquê de flores. Arthur manteve-se discretamente ao fundo. Não queria ofuscar aquele momento com sua presença. Para ele, a verdadeira recompensa era ver o brilho nos olhos de Helena, a confiança renovada em seus movimentos, o sorriso genuíno que agora aparecia com mais frequência. Mas nem todos ficaram felizes com aquela história. Entre os vizinhos do antigo prédio onde Helena morava, havia Antônio Ferreira, um homem amargo e invejoso. Acompanhava com crescente ressentimento a mudança de vida de Helena e Milena. Para ele, era inadmissível que uma simples faxineira pudesse subir na vida enquanto ele, que se considerava superior, continuava estagnado. Antônio começou a espalhar boatos maliciosos pela vizinhança. Insinuava que Arthur era um vigarista que enganava Helena, que o salão era fachada para atividades ilícitas, que o relacionamento entre eles era suspeito. As fofocas corriam rápido e logo chegaram aos ouvidos de Helena. "Estão falando de nós pela vizinhança", disse ela a Arthur em uma tarde no salão após o expediente. "Dizem coisas horríveis." Arthur, que enfrentara a maledicência durante toda a sua vida empresarial, apenas sorriu. "Deixe que falem. O tempo mostra quem tem razão." Helena o olhou com admiração. "Como consegue não se importar? Isso não o magoa?" "Arthur,
Refletiu por um momento, observando o salão vazio, mas impecavelmente arrumado, reflexo da dedicação de Helena. Aprendi há muito tempo que pessoas infelizes tentam diminuir a felicidade alheia. Não é sobre nós, é sobre eles. Milena, que brincava em um canto com suas bonecas, aproximou-se. Tio Arthur, por que as pessoas ficam bravas quando outras pessoas ficam felizes? A pergunta, em sua simplicidade infantil, atingiu o cerne da questão. Arthur se ajoelhou para ficar na altura da menina. Porque algumas pessoas se esquecem de que a felicidade não é um bolo que acaba quando dividimos. A felicidade é como as estrelas, há o suficiente para todo mundo ver e admirar. Milena sorriu, satisfeita com a resposta, e voltou para suas bonecas. Helena e Arthur trocaram olhares cúmplices, como adultos que aprendem lições valiosas através das perguntas inocentes das crianças. À medida que o tempo passava, o espaço Milena ganhava reputação. Helena não era apenas tecnicamente excelente, tinha um dom natural para fazer as clientes se sentirem especiais. O salão começou a prosperar, primeiro atendendo a comunidade local, depois atraindo clientes de bairros mais distantes. Arthur observava essa evolução com o orgulho de quem plantou uma semente e vê a árvore crescer. Ainda ajudava nos bastidores, com conselhos e ocasionalmente com recursos. Mas cada vez mais, Helena caminhava com as próprias pernas. Para Milena, a transformação foi igualmente profunda. A menina agora frequentava uma escola melhor, tinha acesso a livros, aulas de música e tudo o que uma criança merece para se desenvolver plenamente. Mas o mais importante, mantinha intacta aquela bondade natural, aquela capacidade de enxergar além das aparências. Uma tarde, enquanto Arthur a ajudava com a lição de casa, algo que se tornara rotina, Milena fez uma pergunta inesperada. Tio, Arthur, você era triste antes de nos conhecer? A pergunta o pegou desprevenido. Arthur pousou o lápis, pensativo. Por que acha isso, Milena? A menina deu de ombros, com aquela perspicácia que às vezes assustava. Porque seus olhos sorriem. Mas agora, antes no restaurante, você sorria só com a boca. Arthur sentiu um aperto no peito. Como uma criança podia ver tão claramente o que adultos, com toda a sua suposta sabedoria, ignoravam? Acho que eu era assim, admitiu finalmente. Sabia que é possível ser rico e triste ao mesmo tempo? Milena assentiu, séria. Como o príncipe daquele filme que vimos. Ele tinha um castelo, mas estava sozinho. Exatamente, concordou Arthur. E sabe o que me fez menos triste? O quê? Encontrar pessoas que se importam comigo pelo que sou, não pelo que tenho. Milena sorriu, orgulhosa por ter entendido algo tão complexo. Como eu e a mamãe. Sim, como você e sua mãe. A menina voltou à sua lição, satisfeita, enquanto Arthur refletia sobre como sua vida havia mudado nos últimos meses. O império empresarial continuava lá, as responsabilidades também, mas agora havia algo mais. Uma conexão humana genuína que preenchia um vazio que nem ele mesmo sabia que existia. Enquanto isso, os boatos espalhados por Antônio Ferreira ganhavam proporções maiores. Não satisfeito em difamar Helena na vizinhança, ele começou a enviar cartas anônimas para clientes do salão, insinuando irregularidades. Também procurou fornecedores, espalhando mentiras sobre a saúde financeira do negócio. Helena tentava não demonstrar, mas Arthur percebia sua preocupação crescente. Algumas clientes começaram a desmarcar sem explicação. Fornecedores passaram a exigir pagamento adiantado. O ambiente leve e positivo do salão começava a ser contaminado por uma nuvem de apreensão. Preciso fazer algo, disse Arthur, depois de descobrir a origem das difamações através de uma discreta investigação. Helena balançou a cabeça, resignada. Esse homem sempre me olhou com desprezo.
Desde que me mudei para o prédio com Fernando, ainda grávida de Milena, como se fôssemos inferiores, sabe? Mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Por que ele faria isso? Perguntou Arthur, genuinamente intrigado pela mesquinhez humana. Helena suspirou, arrumando automaticamente os produtos nas prateleiras, um hábito que tinha quando estava nervosa. Antônio sempre quis ser alguém importante. Vive contando vantagem, dizendo que conhece pessoas influentes, que tem investimentos, mas todo mundo sabe que é só fachada. Acho que não suporta ver alguém que considerava inferior prosperando de verdade. Arthur conhecia bem aquele tipo. Em seus anos de negócios, encontrara dezenas de Antônios, pessoas que construíam castelos de areia e se desesperavam quando a maré subia, revelando a fragilidade de suas mentiras. Vou conversar com ele, decidiu Arthur. Helena arregalou os olhos alarmada. Não, isso só vai piorar as coisas. Ele vai distorcer tudo, dizer que estou mandando o meu protetor rico intimidá-lo. Arthur sorriu tranquilizador. Confie em mim. Às vezes, a verdade é a única arma de que precisamos. Na manhã seguinte, Arthur estacionou seu carro, propositalmente o mais luxuoso e imponente de sua coleção, em frente ao prédio onde Antônio morava. Vestiu-se formalmente, com um terno que custava mais que um ano de aluguel naquele lugar. Queria fazer uma declaração silenciosa, antes mesmo que qualquer palavra fosse trocada. Quando Antônio saiu para o trabalho, deparou-se com Arthur encostado em seu Bentley prateado. O homem parou abruptamente, reconhecendo-o das vezes em que o vira com Helena e Milena. Senhor Ferreira, disse Arthur, com a voz controlada e profissional que usava em negociações difíceis. Podemos conversar? Antônio hesitou, visivelmente desconfortável. Estou atrasado para o trabalho. Isso não vai demorar, garantiu Arthur, abrindo a porta do passageiro. E garanto que seu chefe não se importará com o atraso quando souber com quem estava. A menção implícita ao poder de influência funcionou. Antônio entrou no carro relutantemente. Por alguns minutos, Arthur dirigiu em silêncio, deixando que o luxo do veículo e a tensão do momento fizessem seu trabalho psicológico. Sei o que tem feito, disse finalmente, sem tirar os olhos da estrada. As cartas anônimas, os boatos, as ligações para fornecedores. Antônio empalideceu, mas tentou manter a compostura. Não sei do que está falando. Arthur sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Sabe, senhor Ferreira, passei a vida construindo e comprando empresas. Sabe o que aprendi? Que é muito mais fácil destruir do que construir. Qualquer um pode espalhar rumores, plantar dúvidas, minar confiança. Não é preciso talento para isso. Ele parou o carro em frente a um dos arranha-céus que ostentava o nome Mendonça, em letras discretas, mas impossíveis de ignorar. Sabe quem eu sou? Antônio olhou para o prédio, depois para Arthur, a compreensão lentamente se formando em seus olhos. Você é Arthur Mendonça? O Arthur Mendonça? Arthur assentiu. O mesmo. E sabe por que estou lhe contando isso? Porque quero que entenda com quem está lidando. Não por mim, mas por Helena e Milena. Ele se virou completamente para encarar Antônio, que agora parecia diminuir no assento de couro. Aquelas duas pessoas que você tem tentado prejudicar me ensinaram mais sobre dignidade e bondade em alguns meses do que aprendi em décadas de negócios. Elas não merecem sua mesquinhez. Antônio engoliu em seco. Eu não minta, cortou. Arthur com firmeza, mas sem elevar a voz. Não insulte minha inteligência. Tenho provas suficientes para processar você por difamação, calúnia e uma lista de outros crimes que meus advogados adorariam enumerar em um tribunal público. O homem empalideceu ainda mais. O que vai fazer comigo? Arthur o estudou por um momento. Via agora o que Helena descrevera. Um homem medíocre, cuja maior ambição era parecer importante aos olhos alheios. No fundo, alguém profundamente infeliz.
Nada, respondeu finalmente. Nada, repetiu Antônio confuso. Absolutamente nada, confirmou Arthur. Desde que você pare imediatamente com essa campanha contra a Helena e o salão, que se retrate com os fornecedores e clientes que contatou e que nunca mais cruze o caminho delas novamente. Antônio piscou. Incrédulo, é só isso. Não vai me processar, me arruinar? Arthur deu um leve sorriso. Sabe por que não? Porque aprendi com uma criança de 7 anos que vingança não é a resposta, que às vezes a verdadeira força está em estender a mão, não em fechar o punho. Ele religou o carro. Mas entenda uma coisa, Sr. Ferreira. Esta é sua única chance. Se souber de mais um boato, uma insinuação, qualquer coisa que prejudique Helena ou Milena, não serei tão compreensivo. No caminho de volta, Antônio permaneceu em silêncio, digerindo tudo o que ouvira. Quando Arthur o deixou em frente ao seu trabalho, propositalmente na frente de vários colegas que observavam boquiabertos o Bentley, Antônio hesitou antes de sair. Por que você se importa tanto com elas? São só pessoas comuns. Arthur o encarou com uma serenidade que desconcertou o outro homem. É exatamente por isso, Sr. Ferreira, porque são autênticas em um mundo de falsidades. E isso é mais valioso do que todo o dinheiro que possuo. A partir daquele dia, os boatos cessaram completamente. Mais do que isso, Antônio fez questão de se retratar publicamente, inventando desculpas sobre mal-entendidos e informações incorretas. Em poucas semanas, as clientes retornaram e o Espaço Milena voltou a prosperar. Helena nunca perguntou a Arthur o que ele havia feito, e ele nunca contou. Havia entre eles um entendimento silencioso. Algumas batalhas não precisavam ser compartilhadas, apenas vencidas. Enquanto isso, algo inesperado acontecia. Arthur, o homem que construíra um império mantendo-se emocionalmente distante de tudo e de todos, começava a se envolver cada vez mais na vida daquela pequena família. Jantares de domingo tornaram-se tradição. Datas especiais eram celebradas juntos. Arthur estava presente nas apresentações escolares de Milena, nas reuniões de pais e mestres, nas pequenas conquistas diárias. Helena observava essa transformação com um misto de gratidão e preocupação. Em uma noite, depois que Milena adormecera, ela finalmente expressou o que a inquietava. Arthur, preciso perguntar algo que me incomoda há tempos. Estavam sentados na pequena varanda do novo apartamento para onde Helena e Milena haviam se mudado. Confortável, seguro, mas sem ostentação. Arthur segurava uma xícara de chá, apreciando a simplicidade daquele momento. Pode perguntar qualquer coisa, Helena. Ela respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Por que nós? No mundo todo, deve haver milhares de pessoas em situações piores, com histórias mais tristes. Por que decidiu mudar sua vida por causa do gesto de uma criança? A pergunta pairou no ar como névoa da manhã. Arthur contemplou a cidade abaixo, as luzes que piscavam como reflexos da vida que pulsava em cada janela iluminada. Sabe, Helena, passei décadas acumulando riqueza. Construí empresas, comprei propriedades, multipliquei investimentos. No processo, esqueci de viver. Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Quando minha esposa morreu, perdi meu último vínculo real com o mundo. Nos anos seguintes, me tornei apenas uma função. O CEO, o investidor, o filantropo de eventos beneficentes, mas nunca mais o Arthur. Helena o observava em silêncio, respeitando aquela confissão. Naquela noite no restaurante, quando meu cartão foi recusado, não foi a humilhação pública que me abalou. Foi perceber que se eu desaparecesse naquele instante, ninguém sentiria minha falta. Apenas meu dinheiro, minha assinatura em contratos, meu nome em documentos. Ele sorriu, olhando para a porta entreaberta do quarto onde Milena dormia. E então veio aquela criança, com uma moeda de R$1 e um coração maior que o mundo.
Ela não viu meu terno, minha posição, meu cartão recusado. Ela viu um ser humano que parecia precisar de ajuda e ofereceu tudo o que tinha, sem hesitar. Arthur sentiu a emoção crescer em seu peito. Naquele momento, Helena, percebi que havia me esquecido de como era ser humano. E sua filha me lembrou. Helena tinha lágrimas nos olhos. Você mudou nossas vidas. Não, contestou Arthur gentilmente. Vocês mudaram a minha. Eu apenas retribuí com o que tenho. Recursos. Vocês me deram algo muito mais valioso, significado. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café juntos, outra tradição que haviam estabelecido, o telefone de Arthur tocou. Era sua secretária, informando sobre uma reunião urgente com investidores estrangeiros. Ele precisava viajar imediatamente. Vou ter que ir a Londres por alguns dias, explicou ele, após desligar. Assuntos inadiáveis. Milena, que mordiscava. Uma torrada com geleia. Fez um beicinho. Mas você vai perder minha apresentação de balé. Arthur sentiu uma pontada de culpa. Ao longo de sua vida empresarial, havia perdido inúmeros compromissos pessoais em nome dos negócios. Era algo natural em seu mundo. Mas agora, diante daqueles olhos infantis decepcionados, tudo parecia diferente. Sabe de uma coisa? Disse ele, tomando uma decisão súbita. Londres pode esperar, sua apresentação não. Helena interveio preocupada. Arthur, não pode adiar uma reunião desse porte por causa de uma apresentação escolar. Ele sorriu sereno. Posso sim. E é exatamente o que vou fazer. Algumas coisas são mais importantes que negócios, Helena. Demorei quase 60 anos para aprender isso, mas finalmente aprendi. A apresentação de balé foi, como se poderia esperar de crianças de 7 anos, adorável em sua imperfeição. Milena, com seu tutu rosa e cabelos cuidadosamente presos em um coque feito por Helena, não era a bailarina mais graciosa, mas compensava em entusiasmo o que lhe faltava em técnica. Arthur assistiu a tudo da primeira fila ao lado de Helena. Aplaudiu como se estivesse na mais prestigiosa apresentação de balé do mundo. E, de certa forma, para ele, estava. Porque ali, naquele palco improvisado, dançava não apenas uma criança, mas o símbolo de tudo o que havia redescoberto sobre a vida e sobre si mesmo. Quando a apresentação terminou e Milena correu para abraçá-los, Arthur sentiu aquela familiar emoção no peito, uma mistura de gratidão, afeto e algo mais, algo que não ousava nomear, mas que reconhecia como essencial. Os meses se transformaram em 1 ano, depois em 2. O Espaço Milena floresceu, expandindo-se para um local maior, contratando funcionárias, tornando-se referência no bairro. Helena, antes insegura, agora ministrava cursos e workshops para outras profissionais. Sua transformação ia muito além do aspecto financeiro. Havia nela uma confiança tranquila, uma serenidade de quem encontrou seu lugar no mundo. Milena crescia, cercada de amor e oportunidades, mas mantendo aquela essência única que a fizera estender a mão a um estranho em dificuldade. Arthur a observava com um misto de orgulho e fascinação, vendo-a desenvolver talentos para música, para desenho, para fazer amizades com facilidade. Quanto a Arthur, também passava por transformações profundas. Continuava à frente de seus negócios, mas com uma nova perspectiva. Implementou mudanças significativas em suas empresas, melhores condições para funcionários, projetos sociais genuínos, não apenas para marketing. O homem que antes via apenas números em planilhas, agora enxergava pessoas, vidas, histórias. Em uma tarde de outono, Arthur convidou Helena e Milena para um almoço em sua casa. A cobertura luxuosa que raramente recebia visitas. Queria compartilhar com elas um espaço que por tanto tempo havia sido apenas um símbolo de seu sucesso material, não um verdadeiro lar. "Uau!" exclamou Milena ao entrar, seus olhos percorrendo os espaços amplos, as obras de arte, a vista panorâmica da cidade.
É como o castelo da Bela Adormecida. Helena também parecia impressionada, mas de uma maneira diferente. Observava em tudo com um olhar pensativo, quase melancólico. "Tudo bem?" perguntou Arthur, notando sua expressão. Ela assentiu, forçando um sorriso. "É só que é estranho ver onde você realmente vive. Faz parecer que somos de mundos completamente diferentes." A observação pegou Arthur desprevenido. Nunca havia pensado nisso daquela forma. Para ele, o apartamento era apenas um lugar, não uma declaração de status. "É apenas um espaço, Helena. Não define quem sou." Ela concordou com a cabeça, mas Arthur percebia que algo havia mudado. Uma barreira sutil se erguera entre eles. A realidade de suas diferenças sociais, momentaneamente esquecida, agora se impunha novamente. Durante o almoço, Milena dominou a conversa com histórias da escola, perguntas sobre os quadros nas paredes, comentários sobre a comida preparada pelo chefe particular de Arthur. Helena, por outro lado, estava incomumente quieta, respondendo apenas quando diretamente questionada. Depois que Milena pediu para explorar a biblioteca enorme, seu novo lugar favorito, Arthur finalmente confrontou o elefante na sala. "O que está acontecendo, Helena? Você está diferente hoje." Ela suspirou, mexendo distraidamente na taça de cristal à sua frente. "Recebi uma proposta. Um investidor quer franquear o Espaço Milena, abrir salões em outros bairros, talvez em outras cidades." Arthur sorriu, genuinamente feliz por ela. "Isso é maravilhoso. É o reconhecimento do seu trabalho, do seu talento." Mas Helena não parecia compartilhar seu entusiasmo. "É uma grande oportunidade, sim." Mas ela hesitou, insegura. "Mas..." incentivou Arthur. "Mas tenho medo de que, quanto mais eu crescer nesse mundo dos negócios, mais dependente me torne de você, da sua orientação, do seu conhecimento." Arthur franziu o senho confuso. "Não entendo. Você é perfeitamente capaz de tomar suas próprias decisões, Helena." Ela finalmente o encarou, seus olhos refletindo uma determinação que ele conhecia bem. "Sim, sou. E é exatamente por isso que preciso fazer isso sozinha. Preciso saber que posso construir algo por mérito próprio, não porque tenho um bilionário me apoiando." As palavras o atingiram como um soco no estômago, não pela dureza. Helena era sempre gentil, mas pela verdade que continham. "Você acha que estou controlando sua vida?" perguntou ele, sentindo-se subitamente vulnerável. Helena balançou a cabeça, seus olhos suavizando. "Não, Arthur. Acho que você nos deu um presente inestimável, uma chance, e agora preciso honrar esse presente sendo fiel a mim mesma." Ela respirou fundo antes de continuar. "Preciso de espaço para crescer como empresária, como mulher independente, para mostrar a Milena que sua mãe pode conquistar o mundo por conta própria." Arthur sentiu algo quebrar dentro de si. Havia se acostumado tanto à presença delas em sua vida que a ideia de distanciamento parecia insuportável. Mas, ao mesmo tempo, compreendia perfeitamente o que Helena dizia. Era exatamente por isso que a admirava, por sua integridade, sua força interior. "Entendo", disse finalmente, com a voz ligeiramente embargada. "E respeito sua decisão." Helena estendeu a mão sobre a mesa, tocando a dele levemente. "Não estou dizendo adeus, Arthur. Estou apenas pedindo espaço para voar com minhas próprias asas. Você me ensinou que posso. Agora preciso provar a mim mesma." Nas semanas seguintes, Arthur manteve sua palavra. Afastou-se gradualmente, limitando suas visitas, abstendo-se de oferecer conselhos não solicitados. Foi um dos períodos mais difíceis de sua vida, mais doloroso, em muitos aspectos, do que quando perdera sua esposa. Porque desta vez, não era a morte que criava a separação, mas uma escolha consciente. Milena sentia sua falta e não hesitava em demonstrar.
Ligava com frequência, mandava desenhos pelo correio, perguntava quando ele viria visitá-las novamente. Cada contato era um misto de alegria e dor para Arthur. Helena seguiu em frente com seus planos. Negociou com o investidor, estabeleceu seus termos, começou a expansão do espaço Milena. De longe, Arthur observava com orgulho sua evolução, mesmo que cada conquista dela significasse menos necessidade de sua presença. Foi em uma dessas ligações de Milena que algo inesperado aconteceu. "Tio Arthur", disse a menina, agora com 9 anos. "A mamãe está chorando no quarto. Ela não quer que eu veja, mas eu sei." Arthur sentiu seu coração apertar. "O que aconteceu, querida? Ela está doente?" "Não sei." A voz de Milena era pequena, preocupada. Ela recebeu uma ligação e depois foi para o quarto. "Acho que é sobre o salão novo." Arthur hesitou. Havia prometido dar espaço a Helena, respeitar sua independência. Mas se ela realmente precisasse de ajuda... "Você quer que eu vá até aí?" perguntou Cautelos. "Por favor", respondeu Milena, o alívio evidente em sua voz. "A mamãe está triste há dias, mas hoje está pior." Arthur não perdeu tempo. Stempov. Menos de 1 hora, estava na porta do apartamento de Helena. Milena abriu imediatamente, abraçando-o com força. "Ela ainda está no quarto", sussurrou a menina. Arthur hesitou novamente. Estaria ultrapassando limites? Invadindo a privacidade, que Helena tanto valorizava. "Talvez seja melhor esperar que ela saia", sugeriu. Mas naquele momento a porta do quarto se abriu. Helena apareceu, os olhos vermelhos e inchados, a surpresa evidente em seu rosto ao ver Arthur. "O que você..." "Eu chamei ele, mamãe", interveio Milena rapidamente. "Você está triste e não quer me contar por quê." Helena fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. "Milena, querida, pode ir ao seu quarto um pouquinho? Preciso conversar com o tio Arthur." A menina assentiu, lançando um último olhar preocupado antes de se retirar. Quando ficaram sozinhos, um silêncio desconfortável se instalou entre os adultos. "Desculpe vir sem avisar", disse Arthur finalmente. Milena estava preocupada. Helena passou a mão pelos cabelos desalinhados, um gesto raro de vulnerabilidade. "Não, eu que peço desculpas. Não queria envolver você nisso, mas..." "Helena", interrompeu Arthur gentilmente. "O que aconteceu?" Ela respirou fundo, como quem se prepara para arrancar um curativo. "O investidor, ele está se retirando do negócio. Disse que surgiram complicações, que o mercado está instável." Ela fez uma pausa, a voz tremendo ligeiramente. "Mas a verdade é que ele encontrou uma oportunidade melhor. Outro salão, com uma proprietária mais jovem, mais atraente." Arthur sentiu uma onda de raiva subir por seu corpo, mas manteve a compostura. "Ele disse isso, não diretamente, mas deixou implícito nas entrelinhas. E o pior..." Ela hesitou, os olhos marejando novamente. "O pior é que já investi tudo o que tinha na expansão. Aluguei o espaço, comprei equipamentos, contratei pessoas." Arthur entendeu imediatamente a gravidade da situação. Sem o capital do investidor, Helena estava à beira da falência. Todo o trabalho, todo o sonho reconstruído, ameaçado novamente. "Por que não me procurou?" perguntou ele sem acusação na voz, apenas preocupação genuína. Helena enxugou uma lágrima teimosa. Orgulho, teimosia. "Queria provar que podia resolver meus próprios problemas." Ela deu um sorriso trêmulo. "Não estou indo muito bem nisso." "Estou." Arthur se aproximou, tomando suas mãos entre as suas. "Você está indo perfeitamente bem. Isso não é falha sua, Helena. É uma injustiça pura e simples." Ela o olhou com uma vulnerabilidade que raras vezes demonstrava. "O que vou fazer, Arthur? Se perder tudo agora, não é só meu sonho que acaba. São empregos, são compromissos que assumi." Arthur respirou fundo, pensando rapidamente. "Me deixe ajudar, não como um salvador, mas como um parceiro, um investidor que acredita genuinamente em você e no seu potencial."
Helena o estudou por um longo momento, seu orgulho lutando contra a necessidade real. Você faria isso, mesmo depois de eu ter pedido distância? Arthur sorriu, apertando levemente suas mãos. Especialmente por isso, porque respeito sua independência o suficiente para oferecer ajuda sem condições, sem controle. Naquela noite, sentados à mesa da cozinha, Arthur e Helena trabalharam juntos em um novo plano de negócios. Não havia mais o bilionário benfeitor e a protegida grata. Eram dois adultos, igualmente comprometidos, cada um contribuindo com suas forças. Helena com sua visão, sua experiência no ramo, sua conexão com as clientes. Arthur com seu conhecimento de mercado, sua experiência em expansão de negócios, seu capital. Quando terminaram, já era madrugada. Milena havia adormecido há horas, tranquilizada ao ver os adultos trabalhando juntos novamente. Obrigada, disse Helena, enquanto Arthur se preparava para partir. Não apenas pela ajuda financeira, mas por respeitar meu espaço, minha autonomia. Arthur sorriu, cansado, mas satisfeito. Sabe o que percebi, Helena? Que dar espaço a quem amamos não significa abandonar, significa estar presente de uma forma que permita crescimento. As palavras saíram antes que pudesse censurá-las. A quem amamos. Helena piscou surpresa, e Arthur sentiu o peso do que acabara de dizer. Começou ele, sentindo-se subitamente vulnerável. Helena deu um passo à frente, interrompendo-o com um toque suave no braço. Eu sei, disse simplesmente. Eu também. Não era uma declaração grandiosa, não havia fogos de artifício ou música. Ao fundo, era apenas um reconhecimento quieto, honesto, de algo que havia crescido entre eles ao longo daqueles anos, algo que transcendia gratidão, amizade ou qualquer outro sentimento facilmente nomeável. Na manhã seguinte, Arthur chegou cedo ao escritório. Havia muito trabalho a fazer para implementar o plano que ele e Helena haviam desenvolvido. Mas havia também uma leveza em seus passos, uma energia que seus funcionários notaram imediatamente. Senhor Mendonça, disse sua secretária surpresa, o senhor está cantarolando? Arthur parou, percebendo que realmente estava. Sorriu, sem embaraço. Estou, Paula. Aparentemente estou. Nos meses que se seguiram, o Espaço Milena não apenas sobreviveu, mas prosperou. A expansão aconteceu não com um investidor externo, mas com uma parceria genuína entre Helena e Arthur. Ela mantinha o controle criativo e operacional absoluto. Ele contribuía com capital e mentoria, sempre respeitando suas decisões finais. Verdadeira transformação, porém, aconteceu em sua relação pessoal. O que antes era uma amizade nascida da gratidão e da bondade transformou-se em algo mais profundo, mais maduro. Não era uma paixão adolescente com declarações dramáticas e gestos grandiosos. Era um afeto construído sobre alicerces de respeito mútuo, admiração genuína e valores compartilhados. Milena observava essa evolução com a sabedoria peculiar das crianças. Vocês vão se casar? Perguntou ela uma noite, enquanto os três jantavam juntos. Outra tradição retomada. Helena engasgou com o vinho, enquanto Arthur ficava subitamente muito interessado em sua salada. Milena! Repreendeu Helena corada. Que pergunta é essa? A menina deu de ombros com a naturalidade da inocência. Vocês se olham como os pais da Júlia se olham. E eles são casados. Arthur e Helena trocaram olhares constrangidos, mas havia também um sorriso cúmplice nos cantos de seus lábios. As coisas são um pouco mais complicadas entre adultos, querida, explicou Helena. Milena franziu o senho, insatisfeita com a resposta. Por quê? Se vocês se gostam e ficam felizes juntos, o que tem de complicado? Arthur não pôde deixar de rir. Novamente, aquela criança desmontava complexidades adultas com a lógica implacável da simplicidade. Sabe, Milena,
disse ele. Às vezes os adultos complicam coisas que deveriam ser simples. É um talento que desenvolvemos com a idade. A menina assentiu, como se aquilo confirmasse alguma teoria que já tinha sobre os adultos e suas estranhezas. Naquela noite, quando Milena já dormia, Arthur e Helena sentaram-se na varanda, compartilhando o silêncio confortável que só existe entre pessoas que não precisam preencher cada momento com palavras. Ela tem razão, sabia? Disse Arthur finalmente. Complicamos demais as coisas. Helena sorriu, olhando para as estrelas acima. É o que fazemos. Pensamos demais, analisamos demais, temos medo demais. Arthur tomou sua mão entre as suas, um gesto que havia se tornado natural entre eles. E se simplificássemos? E se apenas seguíssemos o que sentimos? Helena o olhou, seus olhos refletindo as luzes da cidade abaixo. O que exatamente você está sugerindo, Arthur Mendonça? Ele sorriu, sentindo-se simultaneamente como um adolescente inseguro e como um homem de 60 anos que era, cheio de experiência, cicatrizes e certezas duramente conquistadas. Estou sugerindo que Milena tem uma percepção notável e que talvez devêssemos ouvi-la mais vezes. Helena riu, um som leve e musical que Arthur havia aprendido a amar. Está pedindo minha mão, usando nossa filha como cupido? Nossa filha. As palavras pairaram entre eles, carregadas de significado. Milena havia, de fato, se tornado filha de ambos, não por sangue ou documentos, mas por aquele vínculo indefinível e poderoso do amor. Talvez esteja, admitiu Arthur. Estou fazendo isso terrivelmente mal? Helena apertou sua mão, seus olhos brilhando com uma mistura de diversão e emoção. Na verdade, está fazendo de um jeito perfeitamente imperfeito, como tudo em nossa história. Arthur sentiu seu coração acelerar. Tinha enfrentado negociações bilionárias com menos nervosismo do que sentia naquele momento. Então, isso é um sim? Helena inclinou a cabeça pensativa. É um vamos conversar sobre isso como adultos responsáveis que somos. Temos uma criança para considerar, vidas estabelecidas, diferenças significativas. Arthur suspirou, reconhecendo a razão. Em suas palavras, sempre a voz da sensatez. Ela sorriu, tocando seu rosto com delicadeza. Alguém precisa ser, quando um bilionário impetuoso resolve seguir o conselho de uma criança de 9 anos. Ambos riram, a tensão do momento dissipando-se no ar da noite. Não precisavam de respostas definitivas naquela noite. O que tinham, aquela conexão, aquele entendimento mútuo, era precioso demais para ser apressado. Nas semanas seguintes, uma rotina confortável se estabeleceu. Arthur passava mais tempo no apartamento de Helena e Milena do que em sua própria cobertura luxuosa. Jantares em família, ajuda com a lição de casa, fins de semana no parque, pequenos rituais que construíam dia após dia os alicerces de algo duradouro. A rede de salões, Espaço Milena crescia organicamente, sem pressa, preservando a qualidade e os valores que Helena tanto prezava. Ela florescia como empresária, ganhando confiança a cada novo desafio superado. Arthur a observava com admiração, orgulhoso não do que havia feito por ela, mas do que ela conquistava por mérito próprio. Em uma tarde de domingo, enquanto preparavam um almoço juntos, Arthur descobrira um talento inesperado para a culinária, para a surpresa de todos. Milena fez outra de suas perguntas desconcertantes. Tio Arthur, você acredita em anjos? Ele parou de cortar os legumes, intrigado. Anjos? Por que pergunta isso? Milena, sentada à mesa desenhando, deu de ombros com aquela casualidade infantil. É que a professora de religião disse que anjos são mensageiros, que eles aparecem quando a gente mais precisa, mesmo que não perceba que são anjos. Arthur trocou um olhar curioso com Helena, que interrompeu o preparo da sobremesa para ouvir melhor. E o que você pensa sobre isso? Perguntou ele.
Milena ergueu os olhos do desenho com aquela expressão séria que assumia quando refletia sobre algo importante. Acho que fui seu anjo naquele dia no restaurante. E você foi nosso anjo depois. O comentário, em sua simplicidade profunda, atingiu Arthur como uma revelação. De certa forma, aquela criança havia compreendido a essência de toda a jornada que compartilharam. Sabe, Milena, disse ele, ajoelhando-se para ficar na altura dela. Acho que você tem razão. Às vezes, pessoas entram em nossas vidas exatamente quando precisamos delas, mesmo que não saibamos disso na hora. Helena se aproximou, emocionada, e às vezes, acrescentou ela, essas pessoas ficam e se tornam família. Milena sorriu, satisfeita com a resposta, e voltou ao seu desenho. Arthur e Helena permaneceram lado a lado, observando-a, compartilhando um momento de compreensão silenciosa sobre o milagre que havia acontecido em suas vidas. Naquela noite, depois que Milena adormeceu, Arthur tomou uma decisão que vinha amadurecendo. Há semanas, não queria mais dividir sua vida entre dois mundos, o apartamento luxuoso onde dormia e o lar acolhedor onde seu coração realmente habitava. Helena, disse ele, enquanto dividiam uma taça de vinho na varanda, outro pequeno ritual que haviam criado, estive pensando... Ela ergueu as sobrancelhas com um sorriso brincalhão. Sempre perigoso. Arthur riu, mas logo retomou a seriedade. Quero vender minha cobertura. Helena piscou surpresa. Vender? Por quê? Você ama aquele lugar. Ele balançou a cabeça pensativo. Na verdade, não. Amo a vista, talvez. Mas o apartamento em si é apenas um espaço vazio, cheio de coisas caras. Nunca foi um lar. Helena o estudou atentamente, sentindo que havia mais por trás daquelas palavras. E o que faria depois? Compraria outro lugar? Arthur respirou fundo. Era agora ou nunca. Estava pensando em algo mais permanente, algo que possamos escolher juntos, os três. O significado daquelas palavras pairou entre eles como uma promessa. Helena não respondeu imediatamente, seus olhos revelando a tempestade de emoções que a atravessava. Arthur, está propondo o que acho que está? Ele tomou suas mãos entre as suas, olhando-a diretamente nos olhos. Estou propondo que oficializemos o que já somos na prática. Uma família, não por papéis ou convenções, mas porque escolhemos uns aos outros todos os dias. Helena sentiu lágrimas se formando, mas não eram de tristeza ou medo. Eram de uma alegria profunda, uma certeza que havia se cristalizado com o tempo. Tem certeza? Sua vida era tão diferente antes de nós? Arthur sorriu, apertando levemente suas mãos. Exatamente. Era uma vida de sucesso, mas vazia de significado. Vocês me deram algo que nenhuma conta bancária poderia comprar: pertencimento. Naquela noite, não houve um sim formal, não houve anéis ou promessas grandiosas. Houve apenas duas pessoas reconhecendo, com a simplicidade que haviam aprendido a valorizar, que seus caminhos agora eram um só. Quando contaram a notícia a Milena, na manhã seguinte, sua reação foi de pura lógica infantil. Finalmente, exclamou ela com as mãos na cintura em uma pose cômica de exasperação. Achei que ia ter que desenhar um mapa para vocês encontrarem o caminho. Arthur e Helena riram até as lágrimas, maravilhados com a sabedoria disfarçada de impaciência daquela criança que havia, sem saber, mudado o destino de todos eles com uma simples moeda de R$1. Nas semanas seguintes, fizeram planos. Não, queriam uma cerimônia extravagante, apenas algo íntimo que refletisse a jornada que haviam compartilhado. Decidiram procurar uma casa, nem tão grandiosa quanto a cobertura de Arthur, nem tão modesta quanto o apartamento de Helena. Um meio termo, um novo começo. Foi durante essa busca que Arthur recebeu uma ligação inesperada. O Chateau d'Or, o restaurante onde tudo começara 3 anos antes, estava à venda.
O proprietário, enfrentando dificuldades financeiras, buscava um comprador discreto, alguém que preservasse a reputação do estabelecimento. Arthur sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Coincidência? Destino? Não importava o nome. A oportunidade parecia perfeita demais para ser ignorada. Sem contar a Helena ou Milena, ele visitou o restaurante. O ambiente ainda mantinha aquela aura de elegância afetada, aquele clima de distinção social que antes o atraíra como refúgio anônimo. Agora via tudo com outros olhos, percebia a superficialidade, o vazio por trás das aparências cuidadosamente cultivadas. Mesmo assim, havia potencial ali. O espaço era magnífico, a localização privilegiada. Com as mudanças certas, poderia se transformar em algo completamente diferente. Quando retornou para casa, pois era assim que pensava no apartamento de Helena agora, como lar, estava decidido. Compartilhou sua ideia durante o jantar. Lembram do Chateau d'Or? Milena fez uma careta. Aquele lugar chato onde todo mundo ficava se achando. Helena e Arthur riram da descrição precisa. Esse mesmo, confirmou ele. Está à venda. Helena ergueu as sobrancelhas curiosa. E isso importa por... Arthur sorriu, sentindo aquela empolgação que só surge quando uma ideia realmente boa toma forma. Estava pensando em comprá-lo, transformá-lo completamente, fazê-lo renascer como algo novo. Helena o observava, intrigada. Que tipo de transformação você tem em mente? Arthur se inclinou sobre a mesa, os olhos brilhando com entusiasmo contido. Um lugar onde todos são bem-vindos, onde a comida é excelente, mas o ambiente é acolhedor, sem pretensão, sem arrogância. Um restaurante que celebre a humanidade, não o status. Helena sorriu, compreendendo imediatamente a visão. Um lugar onde ninguém precisaria oferecer uma moeda para se sentir aceito. Exatamente, confirmou Arthur. E quero que se chame Moeda de R$1. Milena, que acompanhava a conversa atentamente, abriu um sorriso radiante. Como a minha moeda, a que eu te dei. Arthur assentiu, emocionado. Sim, como a sua moeda, para que nunca nos esqueçamos de onde viemos e do que realmente importa, a transformação. Do antigo Chateau d'Or em moeda de R$1 levou 6 meses. Arthur envolveu-se pessoalmente em cada detalhe, algo que raramente fazia em seus outros negócios. Helena contribuiu com ideias para tornar o ambiente mais acolhedor, mais autêntico. Até Milena participou, criando desenhos que foram incorporados à decoração. A grande inauguração aconteceu em uma noite de primavera. Não houve tapete vermelho, nem fotógrafos de celebridades, apenas uma porta aberta para todos que quisessem entrar. Os preços eram acessíveis, o atendimento caloroso, a comida preparada com carinho genuíno. Em um canto discreto do salão principal, uma vitrine especial exibia, protegida por vidro, uma simples moeda de R$1. Abaixo, uma pequena placa explicava: esta moeda nos lembra que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que estamos dispostos a compartilhar. A história por trás daquela moeda logo se espalhou pela cidade. Tornou-se uma espécie de lenda urbana. O bilionário, o cartão recusado, a criança generosa. Alguns acreditavam, outros achavam que era apenas uma estratégia de marketing. Arthur, Helena e Milena sabiam a verdade. E isso era o que importava. Na noite da inauguração, enquanto observava o restaurante cheio de pessoas de todos os tipos, executivos internos caros, famílias com crianças pequenas, jovens estudantes, idosos, Arthur sentiu uma sensação de completude que jamais experimentara em toda a sua vida, de conquistas materiais. Helena se aproximou, deslizando a mão em seu braço. Está feliz? Perguntou ela, observando seu rosto contemplativo. Arthur sorriu, cobrindo a mão dela com a sua. Mais do que imaginei ser possível.
Seus olhos encontraram Milena, agora com 10 anos, que circulava entre as mesas com a desenvoltura de uma anfitriã nata, conversando com os clientes, fazendo-os se sentirem especiais com sua atenção genuína. Ela é incrível, comentou Helena, seguindo seu olhar. Tem um dom natural para conectar-se com as pessoas. Arthur assentiu, orgulhoso. Como a mãe. Helena riu suavemente. Na verdade, acho que ela tem um pouco de nós dois. Minha empatia, talvez, e sua determinação. A observação tocou Arthur profundamente. Era verdade. Milena havia se tornado, de muitas formas, filha dos dois, absorvendo o melhor que cada um tinha a oferecer. Naquele momento, como se sentisse o peso de seus olhares, Milena olhou em sua direção e sorriu. Aquele sorriso puro e verdadeiro que havia mudado tudo 3 anos antes. Arthur sentiu o coração transbordando de gratidão. Sabe o que penso às vezes? Disse ele a Helena, enquanto observavam Milena retornar à sua missão de fazer todos se sentirem bem-vindos. O quê? Que talvez não tenha sido coincidência meu cartão ser recusado naquela noite. Talvez tenha sido exatamente o que eu precisava, no momento exato, para encontrar o caminho de volta à humanidade. Helena apertou seu braço suavemente, compreendendo. Talvez o universo às vezes nos quebre para nos reconstruir mais fortes, mais verdadeiros. Arthur concordou em silêncio, refletindo sobre a jornada improvável que os havia trazido até ali. Um homem rico, isolado em sua torre de marfim. Uma mulher batalhadora, tentando manter a dignidade em um mundo hostil. Uma criança cuja bondade natural havia sido forte o suficiente para derrubar barreiras invisíveis. 3 vidas separadas que, por um gesto simples, haviam se entrelaçado para sempre. Enquanto o restaurante fervilhava de vida ao redor deles, Arthur sentiu uma certeza se cristalizar em seu coração. A verdadeira riqueza nunca estivera nos prédios que possuía, nas empresas que comandava ou nas contas bancárias que acumulava. Estava ali, naquele momento, naquela conexão humana autêntica que havia redescoberto graças a uma moeda de R$1. 5 anos se passaram desde a inauguração do moeda de R$1. O restaurante tornara-se não apenas um sucesso comercial, mas um símbolo na cidade. Um lugar onde as diferenças sociais pareciam momentaneamente dissolver-se, onde pessoas de todos os estratos compartilhavam mesas e conversas. Arthur, agora com 65 anos, havia gradualmente se afastado da gestão direta de seus negócios, mantendo apenas um papel consultivo. Seu foco principal tornara-se a Fundação Moeda de R$1, uma organização sem fins lucrativos, criada para identificar e apoiar pequenos empreendedores com potencial, mas sem acesso a capital ou mentoria. A ideia surgira naturalmente, inspirada em sua própria experiência com Helena. Arthur percebera que havia milhares de Helenas pelo país. Pessoas talentosas, trabalhadoras, com sonhos viáveis, mas sem as portas que o privilégio abria tão facilmente para outros. Helena, por sua vez, havia expandido o Espaço Milena para uma rede de 10 salões, todos operando com a mesma filosofia de excelência acessível. Mais do que uma empresária bem-sucedida, tornara-se uma mentora para mulheres empreendedoras, especialmente mães solo, como ela havia sido. Quanto a Milena, agora com 15 anos, crescia como uma adolescente extraordinariamente equilibrada. A menina das tranças mal feitas transformara-se em uma jovem de olhar atento e sorriso fácil, que herdara o talento administrativo de Arthur e a empatia natural de Helena. Na escola, destacava-se não apenas academicamente, mas por sua capacidade de liderar projetos sociais e unir pessoas diferentes em torno de causas comuns. Em uma manhã de sábado, enquanto tomavam café na varanda da casa que haviam comprado juntos, uma propriedade espaçosa, mas acolhedora, com um jardim que Helena cuidava pessoalmente, Arthur encontrou no jornal uma notícia que o fez sorrir.
Olhem isso, disse ele, mostrando a página para Helena e Milena. O Antônio Ferreira foi eleito presidente da Associação de Moradores do antigo bairro de vocês. Helena ergueu as sobrancelhas, surpresa. Antônio, o mesmo que espalhava boatos sobre nós, Arthur assentiu, intrigado. O próprio. Aparentemente transformou-se em um líder comunitário bastante respeitado. O artigo diz que ele coordenou uma campanha para revitalizar a praça local e criar uma biblioteca comunitária. Milena, que conhecia a história apenas pelos relatos dos pais, inclinou-se para ver melhor a foto do homem no jornal. Ele parece feliz, comentou com sua habitual perspicácia. Arthur estudou a imagem com mais atenção. Era verdade. Havia uma serenidade no rosto de Antônio que não existia quando o conhecera anos atrás. Um sorriso genuíno, olhos vivos, a postura de alguém que finalmente encontrara seu lugar no mundo. As pessoas podem mudar, refletiu Helena pensativa. Às vezes precisam apenas encontrar um propósito maior que elas mesmas. Arthur concordou em silêncio. Sabia, melhor que ninguém, como uma única experiência transformadora podia alterar completamente o curso de uma vida. Deveríamos convidá-lo para visitar o restaurante, sugeriu Milena, surpreendendo os adultos. Tem certeza? Perguntou Helena, hesitante. Ele nos causou muitos problemas. Milena deu de ombros com aquela sabedoria que parecia transcender sua idade. Se ele mudou mesmo, seria uma chance de fechar esse ciclo, não? E se não mudou, pelo menos sabemos onde estamos. Arthur e Helena trocaram olhares admirados. Em momentos como aquele, percebiam que, em muitos aspectos, Milena havia se tornado a professora e eles, os alunos. O convite foi enviado. E, para surpresa de todos, Antônio aceitou. Em uma noite tranquila, quando o restaurante estava fechado para o público, receberam-no para um jantar privado. O homem que entrou pela porta era fisicamente o mesmo que Arthur confrontara anos atrás, mas havia algo fundamentalmente diferente. Em sua presença, a arrogância defensiva dera lugar a uma humildade tranquila. O olhar invejoso transformara-se em algo mais reflexivo, mais centrado. Agradeço o convite, disse ele, visivelmente nervoso, apertando a mão de Arthur. Confesso que fiquei surpreso. Foi ideia da Milena, explicou Arthur, indicando a adolescente que observava a cena com curiosidade atenta. Antônio olhou para ela, reconhecimento atravessando seu rosto. Você é a menina da moeda, disse, com voz embargada. Cresceu tanto. Milena sorriu, estendendo a mão com a naturalidade de quem não carrega ressentimentos. Prazer em conhecê-lo oficialmente, Sr. Ferreira. Durante o jantar, servido pelo chefe principal do restaurante, a conversa fluiu surpreendentemente bem. Antônio falou sobre seu trabalho comunitário, sobre como havia encontrado propósito em servir ao bairro que antes apenas criticava. Sabe, disse ele em determinado momento, olhando diretamente para Arthur. Aquela nossa conversa no carro mudou minha vida. Arthur ergueu as sobrancelhas, surpreso pela menção direta ao confronto de anos atrás. Como assim? Antônio respirou fundo, como quem se prepara para uma confissão difícil. Depois que você me deixou naquele dia, fiquei arrasado. Não pelo medo de ser processado, mas porque pela primeira vez alguém havia visto através da minha fachada. Você poderia ter me destruído. Tinha poder para isso, mas escolheu não fazê-lo. Ele fez uma pausa, tomando um gole de água para disfarçar a emoção. Aquilo me perseguiu por semanas. Por que um homem tão poderoso mostraria misericórdia a alguém tão insignificante quanto eu? Não fazia sentido no meu mundo. Arthur escutava atentamente, fascinado pela transformação evidente no homem à sua frente. Um dia, continuou Antônio, passei pelo salão da Helena. Vi a placa na entrada. Todos merecem se sentir especiais. Algo naquela frase me atingiu.
Entrei, me sentei, observei como ela tratava os clientes, todos, desde a madame rica até a diarista do bairro, com o mesmo respeito, a mesma atenção. Helena sorriu, surpresa. Nunca soubera dessa visita. Foi quando percebi, concluiu. Antônio, que passei a vida inteira medindo meu valor pelo que os outros pensavam de mim, pelo que eu aparentava ser. Vocês me mostraram, sem querer, que existe outro caminho. O silêncio que se seguiu estava carregado de emoção. Arthur sentiu Helena segurar sua mão sob a mesa, um gesto silencioso de reconhecimento pela jornada compartilhada. Obrigado por compartilhar isso, disse Arthur finalmente. E parabéns pelo seu trabalho na associação. É impressionante o que conseguiu realizar. Antônio balançou a cabeça com um sorriso melancólico. O mérito não é meu. Eu apenas segui o exemplo que vocês deram. A verdadeira transformação começou com vocês três. Quando a noite terminou e Antônio se despediu, havia uma sensação de encerramento, de um círculo que finalmente se completava. O homem que antes espalhara veneno, agora semeava esperança em sua comunidade. Era uma prova viva de que a bondade, mesmo quando aparentemente ignorada, podia criar ondas de transformação que se estendiam muito além do gesto inicial. Depois que ele partiu, os três permaneceram sentados à mesa, absorvendo tudo o que haviam ouvido. É incrível, não é? Refletiu Helena. Como um único momento pode mudar tantas vidas. Arthur assentiu, pensativo. Um cartão recusado, uma moeda oferecida, um homem confrontado no carro. Pequenos momentos que parecem insignificantes quando acontecem, como borboletas, disse Milena, que estudava ciências na escola. Sabe, aquela teoria de que o bater de asas de uma borboleta pode causar um furacão do outro lado do mundo? Arthur sorriu, impressionado mais uma vez com a sabedoria daquela jovem que, em tantos aspectos, havia sido sua verdadeira professora. Exatamente como borboletas. Na semana seguinte, Arthur recebeu uma ligação inesperada. Era seu médico, pedindo que comparecesse ao consultório com urgência para discutir os resultados de exames de rotina. O tom grave na voz do profissional deixou Arthur instantaneamente alerta. Optou por ir sozinho, sem preocupar Helena ou Milena antes de ter informações concretas. No consultório, o diagnóstico caiu como uma sentença: câncer de pâncreas, já em estágio avançado. As opções de tratamento eram limitadas, o prognóstico reservado. Quanto tempo? Perguntou Arthur, com a objetividade que sempre caracterizara sua abordagem aos problemas. O médico hesitou, desconfortável com a pergunta direta. É difícil precisar, Sr. Mendonça. Com tratamento agressivo, talvez um ano e meio. Sem tratamento, alguns meses. Arthur agradeceu, saiu do consultório e caminhou sem rumo por horas, processando a notícia. Não era o medo da morte que o perturbava. Aos 65 anos, já havia feito as pazes com sua própria mortalidade. O que doía era a perspectiva de deixar Helena e principalmente Milena. Quando finalmente retornou para casa, havia tomado uma decisão. Não esconderia o diagnóstico de sua família, mas também não permitiria que a doença definisse o tempo que lhes restava juntos. A conversa foi difícil, como esperava. Helena chorou, depois se recompôs com a força que sempre demonstrara nos momentos críticos. Milena, após o choque inicial, assumiu uma postura surpreendentemente madura, fazendo perguntas práticas sobre tratamentos e opções. Vamos lutar contra isso, declarou ela com a determinação herdada de ambos os pais. Juntos, como sempre fizemos, Arthur iniciou o tratamento recomendado, mais para dar à família a sensação de que todas as possibilidades estavam sendo exploradas que por real esperança de cura. Internamente, sentia que seu tempo estava chegando ao fim e havia aceitado esse fato com uma serenidade que surpreendia até a ele mesmo.
Em vez de se desesperar, decidiu usar o tempo que lhe restava para finalizar o que considerava seu verdadeiro legado, não os prédios, empresas ou fortunas acumuladas, mas os valores e princípios que queria transmitir. Reorganizou seus negócios, garantindo que Helena e Milena estariam financeiramente seguras, mas também que a riqueza não as isolaria do mundo real, como havia feito com ele por tantos anos. Estabeleceu diretrizes claras para a fundação, assegurando que seu trabalho continuaria muito após sua partida. Mais importante, passou a documentar suas memórias, reflexões e conselhos em um diário destinado a Milena. Não eram lições sobre como fazer dinheiro ou construir impérios, mas sobre como manter a humanidade em um mundo que constantemente tenta sufocá-la. Uma entrada particular desse diário resumia sua filosofia de vida reformulada. Querida Milena, quando você me ofereceu aquela moeda aos 7 anos, não imaginava que estava salvando muito mais do que minha dignidade naquela noite. Você salvou minha humanidade. Passei a maior parte da minha vida acumulando riquezas, construindo muros entre mim e o mundo. Achava que o sucesso se media em contas bancárias, em influência, em poder. Estava profundamente enganado. O verdadeiro sucesso, descobri tarde demais, está nas vidas que tocamos, nas almas que ajudamos a florescer, nos sorrisos que provocamos sem esperar nada em troca. Você me ensinou, com aquele gesto simples, o que realmente importa. E espero que, quando ler estas palavras no futuro, lembre-se sempre de algumas verdades essenciais. A verdadeira riqueza está no que compartilhamos, não no que acumulamos. Dignidade não tem preço, nem alto, nem baixo. É um direito de todos. 3. Às vezes, o maior presente que podemos dar a alguém é simplesmente vê-lo como realmente é. 4. O poder só tem valor quando usado para elevar os outros, nunca para diminuí-los. 5. E, finalmente, nunca, jamais subestime o poder de um pequeno gesto de bondade. Ele pode mudar não apenas um momento, mas gerações inteiras. Você transformou minha vida, Milena, e por isso serei eternamente grato. À medida que os meses passavam e sua saúde deteriorava, Arthur se agarrava a cada momento com Helena e Milena como se fossem preciosas joias. Pequenos almoços juntos, tardes no jardim, noites assistindo a filmes antigos que ele amava compartilhar com elas. A doença podia estar consumindo seu corpo, mas seu espírito parecia cada vez mais vivo, mais presente. Em uma tarde particularmente boa, quando a dor havia dado uma trégua, Arthur pediu para ser levado ao moeda de R$1. Queria ver, talvez, pela última vez, o símbolo físico da transformação que havia experimentado. O restaurante estava fechado para clientes naquele dia, apenas para ele. Helena e Milena o acompanharam, atentas a cada necessidade, mas dando-lhe espaço para absorver o ambiente ao seu próprio ritmo. Arthur caminhou lentamente pelo salão, apoiando-se em uma bengala, observando cada detalhe com olhos renovados. Parou diante da vitrine, onde a moeda de R$1 ainda estava exposta, aquela mesma moeda que Milena lhe oferecera 8 anos antes. Sabe o que é engraçado? Disse ele, sua voz mais fraca, mas ainda carregada de emoção. Por anos, medi meu valor pelo que possuía. E no final, a coisa mais valiosa que já recebi foi esta moeda de R$1. Milena se aproximou segurando seu braço com delicadeza. Não foi a moeda que importou, disse ela, com a sabedoria que sempre a caracterizara. Foi o gesto, o reconhecimento. Arthur sorriu, tocando o rosto da jovem que havia se tornado sua filha em todos os sentidos que realmente importavam. Você sempre foi mais sábia do que eu, sabia? Naquela noite de volta à casa, Arthur sentou-se na varanda com Helena, observando as estrelas enquanto Milena terminava um trabalho escolar dentro de casa. Não tenho medo, confessou ele, quebrando
Um longo silêncio confortável. Helena apertou sua mão, compreendendo imediatamente a que ele se referia. Eu sei. Sabe o que mais me conforta? Continuou Arthur. A certeza de que vocês duas ficarão bem. Não pelo dinheiro que deixarei, mas pela força que tem dentro de si. Helena lutou contra as lágrimas que ameaçavam cair. Vamos sentir sua falta todos os dias. Arthur sorriu, sereno. E eu estarei aqui. Não fisicamente, mas em cada decisão que tomarem inspiradas no que construímos juntos. Em cada vida que a Fundação transformar. Em cada cliente que sair do Espaço Milena sentindo-se mais bonito por dentro e por fora. Em cada pessoa que se sentir acolhida no moeda de R$1. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Sabe o que aprendi nesses anos com vocês, Helena? Que a verdadeira imortalidade não está em arranha-céus com nosso nome, ou em fortunas que sobrevivem por gerações. Está nos valores que transmitimos, nas vidas que transformamos, no amor que plantamos. Ela encostou a cabeça em seu ombro, como fizera tantas vezes ao longo dos anos, e assim permaneceram, observando a dança silenciosa das estrelas no céu escuro, compartilhando um dos muitos momentos preciosos que lhes restavam. 3 meses. Depois, em uma manhã tranquila de outono, Arthur Mendonça partiu em paz, em sua própria cama, de mãos dadas com Helena e Milena. Suas últimas palavras foram simples, mas profundas. Lembrem-se sempre do poder de uma moeda. O funeral foi discreto, como ele desejara. Não houve pompas ou cerimônias grandiosas, apenas pessoas cujas vidas haviam sido tocadas genuinamente por sua presença. Funcionários antigos, parceiros de negócios que se tornaram amigos, beneficiários da fundação, clientes frequentes do restaurante, a equipe do Espaço Milena e, para surpresa de muitos, dezenas de moradores do antigo bairro de Helena, liderados por Antônio Ferreira, que organizaram uma homenagem especial. Cada um trouxe uma moeda de R$1, que depositaram silenciosamente sobre o caixão antes do sepultamento. Um gesto simbólico que capturava perfeitamente a essência da vida transformada de Arthur. Nos dias que se seguiram, Helena e Milena descobriram que Arthur havia deixado cartas individuais para cada uma, para serem abertas após sua partida. A de Milena continha, além de palavras de amor e orientação, um pedido especial. Quando a tristeza for muita, vá ao restaurante. Observe as pessoas. Veja como conversam, como compartilham, como se conectam em um ambiente que construímos juntos. E lembre-se, cada sorriso ali é parte do nosso legado compartilhado. É minha forma de continuar presente através do que criamos juntos. Milena seguiu esse conselho religiosamente. Nos momentos mais difíceis, quando a ausência de Arthur parecia insuportável, ela se sentava discretamente em uma mesa no canto do moeda de R$1 e observava. Via famílias celebrando aniversários, casais em primeiros encontros, amigos reencontrando-se, idosos sendo tratados com dignidade pelos garçons atenciosos. Em uma dessas ocasiões, presenciou algo que a emocionou profundamente. Um homem de meia-idade, aparentemente bem-sucedido, teve seu cartão de crédito recusado. O constrangimento era visível em seu rosto, enquanto ele tentava sem sucesso outros cartões. Antes que a situação se tornasse humilhante, o gerente se aproximou discretamente. Senhor, hoje sua refeição é por conta da casa. Acontece com todos nós às vezes. Volte quando puder. O alívio e a gratidão no rosto do homem eram indescritíveis. Ele saiu do restaurante com a dignidade preservada, prometendo retornar. O que ele não sabia, e o que Milena observou com o coração apertado de emoção, era que aquela era uma política implementada por Arthur. Qualquer pessoa que passasse pelo constrangimento de ter um cartão recusado seria tratada com respeito absoluto. Naquele momento, Milena compreendeu a profundidade do legado de seu pai adotivo. Não era apenas sobre sucesso financeiro, ou mesmo sobre bondade abstrata.
Era sobre criar sistemas e espaços onde a dignidade humana fosse preservada, onde pequenos gestos de gentileza se tornassem parte da estrutura, não exceções. Os anos passaram. Helena continuou expandindo o espaço Milena, transformando-o em uma rede nacional que não apenas oferecia serviços de beleza, mas também treinava mulheres em situação de vulnerabilidade, dando-lhes ferramentas para reconstruir suas vidas. O modelo de negócio, que equilibrava perfeitamente propósito social e sustentabilidade financeira, tornou-se caso de estudo em escolas de administração. Milena, ao completar 21 anos, assumiu oficialmente a direção da Fundação Moeda de R$1. Com uma combinação rara de visão empresarial e sensibilidade social, expandiu o alcance do trabalho iniciado por Arthur, criando programas inovadores que identificavam talentos em comunidades marginalizadas e ofereciam não apenas capital, mas mentorias de longo prazo. Em uma tarde especial, 10 anos após a partida de Arthur, Helena e Milena reuniram-se no restaurante para uma celebração íntima. Naquele dia, o Moeda de R$1 inauguraria sua 10ª unidade em uma cidade do interior. Mais importante, seria a primeira gerida inteiramente por jovens formados nos programas da Fundação. Jovens que, como Helena no passado, tinham talento e determinação, mas precisavam apenas de uma oportunidade. Ele ficaria orgulhoso, disse Helena, enquanto brindavam discretamente em uma mesa reservada. De você, principalmente. Milena, agora uma mulher de 25 anos, sorriu com emoção contida. De nós duas, corrigiu. De tudo o que construímos juntas. Helena assentiu, olhando ao redor do restaurante lotado. Cada mesa contava uma história, famílias celebrando, executivos discutindo negócios, jovens em primeiros encontros, idosos desfrutando de uma refeição tranquila. Todos compartilhando o mesmo espaço, o mesmo respeito, a mesma dignidade. Sabe o que ainda me emociona? Disse Helena, após um momento de contemplação silenciosa. Pensar que tudo isso começou com um gesto tão simples, uma criança oferecendo uma moeda a um estranho. Milena sorriu, seus olhos brilhando com memórias antigas, mas vívidas. Lembro daquela noite como se fosse ontem, confessou. Não sabia quem ele era, o que representava. Só vi um homem triste que precisava de ajuda. A pureza desse olhar, refletiu Helena, foi o que o salvou. Ver além das aparências, além do status, além das máscaras que todos usamos. Naquele momento foram interrompidas pela chegada discreta do gerente. Ele se inclinou respeitosamente. Senhoritas, temos uma situação especial. Uma família acaba de chegar. Parecem estar em dificuldades financeiras, mas o pai insistiu em trazer a filha para comemorar o aniversário dela. Estão visivelmente constrangidos, olhando os preços com preocupação. Helena e Milena trocaram olhares cúmplices, anos de entendimento mútuo, permitindo uma comunicação silenciosa perfeita. Mesa 7? Perguntou Helena, referindo-se a um código interno estabelecido por Arthur anos antes. O gerente assentiu, compreendendo imediatamente. Providenciaremos, garantiu Milena, e certifique-se de que seja feito com dignidade absoluta, nada de caridade ostensiva. Quando o gerente se afastou, Helena sorriu para a filha, reconhecendo nela não apenas traços físicos que haviam se acentuado com a idade, o queixo determinado, o olhar direto, mas principalmente a essência moral que Arthur tanto admirava. Ele vive em você, disse simplesmente, em cada decisão como essa. Milena apertou a mão da mãe, sentindo aquela familiar emoção no peito, uma mistura de gratidão, propósito e a certeza tranquila de estar exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. Em nós duas, corrigiu novamente, e em cada pessoa que aprende que a verdadeira riqueza está no que compartilhamos, não no que acumulamos.
Naquela noite, antes de dormir, Milena abriu o diário que Arthur lhe deixara. Era um ritual que mantinha nos momentos importantes, buscar sabedoria nas palavras daquele que havia se tornado seu pai em todos os sentidos que realmente importavam. Seus olhos pousaram em uma passagem que parecia especialmente apropriada para aquele dia. O verdadeiro poder não está em ter controle sobre recursos, empresas ou pessoas. Está em criar espaços onde outros possam florescer, onde a dignidade humana seja inegociável, onde pequenos gestos de bondade se tornem tão naturais quanto respirar. Isso, Milena, é o que espero que construamos juntos. Não um império no sentido tradicional, mas uma rede de humanidade que continue muito além de nós. Uma tapeçaria de conexões genuínas, onde cada fio representa uma vida tocada, transformada, elevada. E quando olhar para trás, no futuro, espero que veja não apenas os números, os restaurantes abertos, os salões estabelecidos, os empreendedores apoiados, mas as histórias por trás desses números. Os sorrisos restaurados, a dignidade preservada, a esperança renovada. Porque no final, serão essas histórias, não os prédios, não as contas bancárias, que constituirão nosso verdadeiro legado. Milena fechou o diário, emocionada, mas serena. 10 anos haviam se passado, mas a presença de Arthur permanecia, viva, não como uma sombra melancólica do passado, mas como uma luz orientadora para o futuro. Na manhã seguinte, ao chegar ao escritório da fundação, encontrou sobre sua mesa um pequeno objeto que não estava lá no dia anterior. Uma moeda de R$1, aparentemente gasta pelo tempo, acompanhada de um bilhete anônimo que dizia simplesmente: para continuar o ciclo. Milena sorriu, segurando a moeda entre os dedos, sentindo seu peso simbólico. Quem a havia deixado ali? Não importava. O que importava era a mensagem silenciosa. O reconhecimento de que aquela simples peça metálica havia se tornado um símbolo e poderoso, não de valor monetário, mas de conexão humana. Guardou a moeda cuidadosamente na gaveta, junto com a original, aquela mesma que 18 anos antes havia oferecido a um estranho em um restaurante elegante. 2 moedas, separadas por quase 2 décadas, unidas pelo mesmo propósito: lembrar que, às vezes, os gestos mais simples têm o poder de mudar não apenas momentos, mas vidas inteiras. Naquela tarde, ao passar pela moeda de R$1 original, Milena parou diante da vitrine onde a réplica da moeda, a original estava segura em sua gaveta, continuava exposta. Observou os clientes entrando e saindo, as famílias compartilhando refeições, os funcionários tratando cada pessoa com o mesmo respeito atencioso. Foi então que notou algo que nunca havia percebido antes. O reflexo do sol poente na vitrine criava um efeito curioso, fazendo com que a moeda parecesse brilhar com luz própria. Por um breve momento, Milena poderia jurar que viu, refletido naquele brilho dourado, o sorriso gentil de Arthur. Era apenas um truque de luz, claro, mas naquele instante sentiu-se completamente conectada a tudo o que haviam construído juntos: Arthur, Helena e ela. Uma tapeçaria de vidas entrelaçadas, de histórias transformadas, de dignidade restaurada. E compreendeu, com uma clareza que transcendia palavras, que o verdadeiro milagre nunca havia sido a transformação do império financeiro de Arthur em um legado humanitário. O verdadeiro milagre era muito mais simples e, ao mesmo tempo, infinitamente mais profundo. O reconhecimento de que, no coração de todas as transações humanas significativas, está não o valor do que é trocado, mas a intenção com que é oferecido. Uma moeda de R$1, oferecida com amor incondicional, havia provado ser mais valiosa que todas as fortunas do mundo. E continuaria a ser enquanto houvesse pessoas dispostas a ver além das aparências, a estender a mão sem esperar retorno,
a acreditar que pequenos gestos podem, de fato, mudar o mundo, uma vida de cada vez. Ao sair do restaurante naquela tarde, Milena carregava consigo não apenas o legado de Arthur Mendonça, o bilionário que redescobriu sua humanidade, ou de Helena Santos, a mulher que nunca perdeu a dignidade mesmo nos momentos mais difíceis. Carregava também a certeza tranquila de que sua própria jornada, iniciada com um gesto infantil de pura bondade, continuaria a inspirar outros a reconhecerem o valor inestimável da generosidade genuína. E talvez, em algum restaurante, em alguma cidade, naquele exato momento, outra criança estivesse estendendo a mão para ajudar um estranho em dificuldade. Outro ciclo de transformação se iniciando. Outra história de redenção começando a ser escrita. Porque no final, é disso que se trata a vida. Não do quanto acumulamos, mas do quanto nos permitimos ser tocados e tocar outros ao longo da jornada. Como Arthur havia escrito em seu diário, em uma das últimas entradas antes de partir. A verdadeira riqueza está nos olhos que nos veem quando estamos invisíveis, nas mãos que se estendem quando estamos caídos, nos corações que acreditam em nós quando nem nós mesmos acreditamos. E se há uma lição que quero deixar, Milena, é esta: nunca subestime o poder de um pequeno gesto de bondade, pois nele reside a semente de todas as transformações verdadeiramente significativas. Aquelas que não constroem apenas fortunas, mas que restauram almas. Na quietude daquela tarde dourada, enquanto caminhava pelas ruas movimentadas da cidade, Milena sentia essa verdade ressoando em cada batida de seu coração. E soube, com certeza absoluta, que o preço da dignidade jamais poderia ser medido em dinheiro, apenas em gestos de humanidade genuína, oferecidos sem expectativa de retorno, movidos apenas pelo reconhecimento da luz que habita em cada ser humano, esperando apenas a oportunidade de brilhar. 20 anos depois, uma jovem jornalista entrevistava Milena Mendonça Santos para um documentário sobre empreendedorismo social. A Fundação Moeda de R$1 havia se tornado referência mundial, com programas em 3 continentes. O modelo de negócios dos restaurantes e salões havia sido replicado em dezenas de países, sempre mantendo a mesma filosofia central: dignidade acessível a todos. Qual é o segredo do sucesso da Fundação? Perguntou a jornalista, esperando ouvir sobre estratégias inovadoras de captação de recursos ou métodos revolucionários de gestão. Milena, agora com 45 anos, sorriu daquele jeito sereno que herdara de Helena, que havia partido 5 anos antes, reunindo-se finalmente a Arthur. Não há segredo, respondeu simplesmente. Apenas uma compreensão fundamental de que a verdadeira transformação começa com conexão humana genuína. A jornalista parecia insatisfeita com a resposta, esperando algo mais concreto, mais passível de ser transformado em manchete. Mas deve haver algo mais tangível, não? Alguma metodologia específica que explique por que seus programas têm taxas de sucesso tão superiores à média? Milena refletiu por um momento, seus olhos pousando na vitrine onde a moeda, agora um símbolo reconhecido internacionalmente, continuava exposta. Havia réplicas dela em cada unidade da rede, em cada escritório da Fundação, lembrando a todos a origem humilde de tudo o que haviam construído. A metodologia é simples, embora não fácil, disse finalmente. Vemos pessoas, não problemas. Enxergamos potencial, não limitações. Oferecemos oportunidades, não soluções prontas. Ela fez uma pausa, buscando as palavras certas. Mas, acima de tudo, reconhecemos que cada ser humano merece ser visto, realmente visto, em sua essência mais profunda. A jornalista anotava rapidamente, embora seu rosto revelasse que ainda esperava algo mais pragmático, mais facilmente quantificável. Percebendo isso, Milena decidiu compartilhar a história.
Aquela história que, embora contada inúmeras vezes ao longo dos anos, nunca perdia sua potência transformadora.